Tenho muito medo, porque ela tem provado ao longo deste tempo de que as coisas são completamente diferentes com ela. Foi o caso. Isso reflete-se também, de certa forma, na própria sociedade, ou seja, há aqui uma mudança na forma como as pessoas estão mais atentas a tentativas de controle de meios essenciais da democracia. Isso mudou na sociedade portuguesa, porque há pouco relembrava aqui que, depois de todas essas denúncias que foram feitas, inclusive pelo seu jornal e na TVI, Sócrates foi reeleito em 2009. Aquilo foi muito próximo das eleições. Acho que as pessoas se deixam encantar muito, mas também é o papel da comunicação social. E quando se debateu agora sobre se devia passar os interrogatórios ou não na comunicação social, acho que sim. Quando se dá às pessoas o poder do voto, quando as pessoas são obrigadas a tudo, a fazer sacrifícios, a pagar impostos, a fazer tudo, elas devem saber quem nos governa. Devem saber, porque assim, quem tem a responsabilidade de gerir o país deve ser mais escrutinado do que mais alguém. Quando vai para um cargo político, tem que saber que tem que prestar contas ao país. Quando vai prestar contas a um órgão judicial, é como se estivesse a prestar contas ao país, porque foi no exercício do cargo que se portou mal, ou eventualmente mal. Mas é a mesma coisa que estivesse um procurador, é o representante do povo na justiça. Portanto, não vejo qual é o problema. Acho bem que as pessoas estejam cada vez mais cientes de quem nos governa. Portanto, esta coisa de... mas têm que ser elas próprias também a saberem distinguir o que é o boneco que vai para as campanhas eleitorais fazer folclore e aquele que vai fazer política a sério. Aquele que vai gerir o país com seriedade e que não faz promessas em vão. Mas isso é uma outra conversa que obrigaria a um sistema, a uma lei do sistema eleitoral diferente que os políticos não querem. Já desapareceu aquele sentimento de injustiça, enfim, que dizias ter sentido quando foste afastada da TV? Esse nunca vai acabar, só que está a ser gerido de outra forma, não é? Houve uma altura em que eu logo a seguir, eu lidei mal. Para já lidei mal com a opinião pública, porque achei que as pessoas iam perceber que o país estava a ser mal gerido, não só por os casos de corrupção, mas que havia um endividamento excessivo, que havia uma má gestão mesmo do país e que tinham que mudar, como se viu depois, não é? Portanto, achei o que é que está errado, as pessoas não viram. Lidei mal com a minha classe, porque achei que até onde é que foi o controle? Até onde é que eles se deixaram fascinar por um ministro, ou um primeiro-ministro que lhes telefonava, passava a mão pelo pelo? Que classe é esta? Depois das eleições, comecei a pensar, se calhar sou eu que estou errada. Depois não. Depois cheguei à conclusão, não sou eu que estou errada, e comecei a afastar-me das pessoas. Houve um processo muito complicado. Seria hoje em possível dia, acontecer numa redação aquilo que lhe aconteceu assim, hoje em dia? Eu espero que não, mas a redação da TVI era uma redação, hoje não a conheço, não sei, mas era uma redação muito, muito complicada. Eu tinha que fazer o jornal com a pequena redação que fiz, com elementos daquela redação, jornalistas muito bons, mas que eu tinha que esconder tudo. Porque eu tinha a noção de que havia elementos do gabinete do Primeiro-Ministro que telefonavam para lá. E telefonavam no dia para saber o que é que o jornal tinha. E eu não podia confiar nas pessoas. Porque sabia que havia pessoas que se deixavam fascinar. É o tal fascínio pelos políticos que
o Primeiro-Ministro ligava e as pessoas ficam encantadas. Foi aquela coisa. Ou seja, estamos a falar aqui de intimidação, é isso? Não, é fascínio mesmo. Sedução, então? É. Eu nunca consegui perceber como é que os jornalistas ficavam sempre a ambição era irem para gabinetes ministeriais, quando isso nunca foi uma carreira. Tinha que esconder as coisas. E havia, depois passou a haver, porque o jornal era líder, e como havia ali um grupo estanque, passou a haver alguma resistência em relação ao nosso jornal. Porque nós guardávamos as coisas, fazíamos a investigação própria e tínhamos mesmo que guardar, porque não podíamos confiar. Era quase como fazer um jornal secreto dentro da própria estação. Era. Acredita que haveria hoje em dia a Operação Marquês e aquilo tudo que conhecemos e os indícios que conhecemos e aquilo que ouvimos e vimos, por exemplo, nas reportagens da SIC? Não, se não tivesse existido o seu jornal. Não me considero tão importante com isso. Acho que contribuímos. Mas, no fundo, tudo isto veio dar razão ao seu trabalho. Sim, claro que sim. Veio dar razão, mas nós fomos... Nós contribuímos para alertar as pessoas. Nós fizemos aquilo que devia ser feito. As coisas iam chegando. O caso Freeport foi porque alguém disse não, o Freeport... Eu até estava na prateleira nessa altura, porque assim que chegaram os espanhóis e Sócrates ao poder, eu fui afastada. E alguém disse, não, o caso Freeport foi arquivado. Eu disse, não, tenho a impressão que não foi arquivado. E mandei alguém a ver e perguntar para a Procuradoria. E disseram, não, o que foi arquivado tinha sido coisa do Santana, não sei o quê, bom, não interessa. E eu disse, vou tentar perceber o que é que se passa. E comecei eu a investigar e depois pus outro jornalista. E a partir daí a coisa foi-se avolumando. Foi-se avolumando e quando eu comecei o jornal, começou uma equipa. E depois a Ana Leal, que é extraordinária e que felizmente continua na TVI. Eu ia questioná-la precisamente sobre isso. O que é feito dessa equipa que trabalhava no jornal às sextas? Abandonaram quase todos o jornalismo. Porque continuaram na TVI e depois porque não tinham as mesmas condições para fazer. O Carlos Enes, que dos melhores jornalistas que eu conheço, com fontes em todo o lado, na justiça, na educação, na saúde, deu umas melhores caixas, passado algum tempo, abandonou mesmo o jornalista. Tinha querido ser jornalista desde criança. O Filipe Mendonça abandonou o jornalismo. A Resistente, a que continua, com quem falo quase todos os dias, com quem muitas vezes discutimos casos, com quem... Onde eu mato saudades do jornalismo é a Ana Leal, felizmente, que continua ali, resistente, a fazer a investigação. É única. Estava a falar o Pedro Veiga, das saudades, o Pedro Veiga abandonou o jornalismo, também fazia parte. Passaram 9 anos, que a esse nível eu imagino que tenham sido complicados para si. Alguns muito dolorosos, mas é assim, esse é o meu drama pessoal. Mas chegou a dizer na altura que foi atirada para o degredo. Fui, eu nunca mais voltei saiu, a fazer desse degredo. jornalismo. Eu nunca mais fiz jornalismo. Nunca mais. Eu fiquei assim como que uma coisa à parte no qual não se toca. Eu não posso fazer jornalismo, que é uma coisa extraordinária. Porque mas queria voltar a fazer jornalismo? Não, agora já não. Mas não porque acha que não vale a pena isso? Não, porque só naquelas condições. Só naquelas condições. Ou seja, jornalismo de investigação. Jornalismo de investigação e a poder fazer as coisas sem quaisquer entraves. E isso não é possível hoje em dia? Não acha que eu duvido mudou? Muito. Eu duvido muito. Eu beneficiei de um conjunto de circunstâncias, para já de ter estado 3 anos afastada, em que causou ali, por parte até do diretor-geral, que ficou, porque é jornalista, e levou muito a peito aquilo, porque eu afastei-me antes que houvesse problemas, porque eu sei que ele se ia demitir se me afastassem mesmo. Eu tive a percepção de que me iam afastar e, portanto, afastei-me
porque era a empresa toda que nós estávamos em processo, tínhamos recuperado, estávamos bem e se me retirassem do ar havia problemas. Porque um diretor-geral que era jornalista, se a administração fizesse um braço de ferro, é óbvio que havia problemas. Portanto, aproveitei uma altura em que ele não estava e afastei-me eu. E fiquei a um canto, a acompanhar as coisas, mas afastei-me. E ele, porque tem um feitio de levar as coisas, passado 3 anos conseguiu que o jornal fosse para o ar. E deu liberdade. E ele apanhou com, eu presumo que também com muitos problemas, porque nos dava a nós, à nossa equipa, uma liberdade completa de ação. Mas já aqui referiu que, por exemplo, a Ana Leal continua a fazer isso. Aqui na SIC também temos tido reportagens de investigação. As reportagens do Pedro Coelho, por exemplo, também tocam em assuntos fundamentais. Portanto, é possível fazer esse tipo de jornalismo de investigação? Convidem-me. Convidem-me. Vê-se por alguma razão. Ficaram aí, de certa forma, algumas pontas soltas nos casos que na altura a sua equipa investigava, que possam ser retomadas agora? Sim, nós estávamos a investigar submarinos. Nós estávamos... É que o que é engraçado é que, entretanto, é que é toda a classe política. Quando eu digo que a banalidade deste comportamento, há uma banalidade deste comportamento, estende-se. Não é só ao PS. Não é só ao PS, é a todos os partidos políticos, porque não houve um que levantasse a voz. Não houve um. Porque depois há um que se lembra. Temos aquele caso dos submarinos e do Portugália. Nós tratámos do Portugália, estávamos a tratar dos submarinos. Há outro que se lembra do BPN, que nós também tratámos, mas havia muito mais para tratar. Que se lembra dos relvas variados. Há tudo isto. Depois há os outros que se lembram dos financiamentos dos partidos e das autarquias, que depois há uns empresários e de umas coisas. E depois, o que é incómodo, mais vale. Mas esses assuntos seriam ainda hoje em dia todos atuais. O que eu queria perguntar é se, daquilo que vê, daquilo que vai sabendo, também se acha que o país ainda é um terreno fértil para um jornal nacional como aquele que apresentava. Então não é? Meu Deus do céu, cada vez mais. Mas confesso que a grande parte dos jornais que eu vejo à hora de prime time são ocupados com gordos, dietas, roteiros gastronómicos ou então a agenda do dia, que é igual para todos. Confesso que atualmente os jornais à hora é isto. Então o que é que falha, na sua opinião? Falha. Eu sei que a agenda há muita que se pode fazer, mas há muita que se pode deitar fora. Muita. Eu deitava quase tudo fora. E depois há tanta coisa para investigar e não dá muito trabalho. Porque basta levantar uma ponta e há tanta gente disposta a falar, a mostrar documentos. Agora, tem que ser coisas fiáveis. As fake news não dá, não é? E, desde que haja documentação, desde que haja pessoas credíveis a quererem. Porque quando um jornalista mostra que está disposto a mostrar a realidade, a falar a verdade, chovem coisas e cada vez vão chover. Mas para isso é preciso também ter as redações com gente para fazer esse trabalho? Eu trabalhava com muito pouca gente. Eu trabalhava com muito pouca gente. E tínhamos um esquema de trabalho facílimo, que era à segunda-feira, e era um esquema muito democrático, que era à segunda-feira reuníamos, e era muito divertido nessa altura, porque era: meninos, o que é que acham disto? Eles discutiam comigo, eu discutia com eles e chegávamos a uma conclusão que era: então vamos tratar isto, aquilo e aquilo outro. E depois, à quarta-feira, eles faziam os horários que eles queriam, desde que à sexta-feira apresentassem resultados. À quarta-feira, eu sabia as fontes de toda a gente. Ninguém sabia as fontes uns dos outros, claro. Agora, à quarta-feira,
Diziam o que é que estava em andamento, o que é que podia dar ou não, e à quarta-feira então mudávamos de agulha. Podíamos, então faz-se outra peça, à sexta-feira. Então era quando se podia apanhar a agenda do dia e era quando eu aproveitava para apanhar os ministros e as pessoas do governo que nunca falaram para aquele jornal. Nós fazíamos até uma contabilidade de o ministro X, já o convidámos 10 vezes recusou. O primeiro-ministro, então, claro. O ministro não sei quantos, o Santos Silva, lembro perfeitamente. Nós chegávamos a dizer, estou em Coimbra, dizia ele. Nós metemos meios direto. Não posso a essa hora. Então nós gravamos. Nunca. Nunca se podia. Mas chegavam desmentidos também, ou era só indisponibilidade? Nunca houve um desmentido. Nunca houve um pedido de direito de resposta, nunca houve um processo. Aquilo que houve foi, no Congresso do PS, começou a campanha, que agora já conhecem qual é, não é? Na altura era inédita, que era uma perseguição pessoal, calúnias. Agora conhecem que sempre que se diz qualquer coisa que não agrade ao ex-primeiro-ministro, o que é que ele diz? É sempre, não é? Que é uma perseguição pessoal, são calúnias. Na altura era virado para nós. Virado para nós, foi um bocado para o público, mas é esta sempre a resposta que dá relativamente a coisas que uma não me agradam. Uma estratégia de vitimização, como de resto se disse aqui nas últimas semanas. Falava há pouco do caso submarinos, do caso Portugal e também que o jornal que era responsável andou ainda a investigar. Falou também da eventual responsabilidade de políticos, não só do PS, mas também do PSD e de outros partidos, do chamado arco da governação, em todos estes casos, e da necessidade de uma reforma. Considera que estes políticos que nós temos, eles estão interessados, verdadeiramente interessados, em reformar o seu próprio sistema? Não. Senão já o teriam feito, não é? Este sistema eleitoral está gasto. Já provou que não traz confiança. Cada vez há mais abstenção. Cada vez as pessoas se afastam mais dos políticos. Porquê? Porque os políticos respondem aos partidos, os políticos não são responsabilidades. Bom, eu estive na Assembleia. É verdade, foi deputada do Eu fui deputada. Era deputada independente, pus como condição ter plena liberdade do meu voto, tanto que eu era deputada independente pelo CDS e PP, e houve uma vez que votei sozinha com o PCP. Confesso que foi complicado, mas disse ao grupo parlamentar que tinha que votar em consciência com o PCP. Mas eu estive lá dentro. Eu tenho essa vantagem de saber como é que as coisas funcionam. Mas isso também já foi há alguns anos. Nada mudou, entretanto, nessa vontade com a exposição agora, deste tipo. Não estou lá, mas os indícios são. As coisas funcionam em função do partido. Sempre em função do partido, não em função do país. E nós vemos que é em função, são as direções partidárias que escolhem os deputados, são as direções partidárias que escolhem as estratégias, são as direções, os deputados respondem perante as direções partidárias. Não, eles têm que responder perante o cidadão. O sistema tem que mudar necessariamente. Um sistema mais inglês. Um sistema mais inglês, mais responsabilizado. Pensa para que esta desconfiança instalada em relação aos políticos desapareça? Um sistema mais inglês. Só que os partidos não querem porque perdem votos com isso, não é? E deixam de ter poder sobre os deputados. Eu lembro-me de estar, de repente, um deputado, porque havia tempo, estar a falar sobre coisas que interessavam à sua região e de coisas que interessavam aos cidadãos, e a Assembleia desertava toda, porque aquilo não interessava. Não interessava, não era política partidária, não eram coisas que ao partido cabeça dissessem respeito, mas diziam respeito ao cidadão. Portanto, o voto em consciência existe para coisas raríssimas.
raríssimas, como sabem. Mas há aqui depois também outra dimensão que também tem sido muito discutida, ainda hoje foi discutida também no Parlamento, a questão destas portas giratórias, da cumplicidade e da promiscuidade que existe entre o poder